Olá, alunos do 7º ano, aqui é a Prof. Mari de Matemática, continuando nossos estudos de potenciação e radiciação de números inteiros. Nós vamos corrigir, fazer a correção da última aula do que a professora passou de tarefa de casa e também iremos ver sobre radiciação nesta aula, legal? Então, começando com a correção. E aqui, lembrem-se, a gente já corrigiu o exercício número 1 da página 104 do livro. E agora nós vamos continuar com o número 2, tá? Número 2, ele pede lá para que, em cada caso, aplique as propriedades da multiplicação e divisão de potências de mesma base. Vamos relembrar as propriedades? Lembra, as propriedades estão lá na página 103, tá? Então, durante a sua tarefa de casa, você podia ter feito essa consulta lá para relembrar. Então, as propriedades da multiplicação e divisão. Multiplicação de potência de mesma base, repete a base e soma os expoentes. Divisão de potência de mesma base, repete a base e subtrai os expoentes. Legal? Então, multiplicação, bases iguais, repete a base e soma os expoentes. Então, mais 4, e aí vai ficar 7 mais 2. Então, ficará mais 4 elevado ao expoente 9, ou a nona potência. Beleza? Letra B. Sete elevado à quarta potência e 7 elevado à sexta potência. Eles estão multiplicando. Repete a base e soma os expoentes. 4 mais 6. Então, ficará mais 7 elevado ao expoente 10, ou a décima potência. Legal? Muito bem. Letra C. Multiplicação de potência de mesma base. Repete a base, menos 4 nesse caso, e soma os expoentes. 5 mais 3. Então, vamos repetir a base, que é o menos 4. 5 mais 3, 8. Menos 4 elevado à oitava potência. Letra D. Mais 3 elevado à oitava potência, dividido por mais 3 elevado à quarta potência. Opa, agora não é mais multiplicação, é divisão de potência de mesma base. Repete a base, mais 3, e subtrai os expoentes, 8 menos 4. Então, lembre-se, na multiplicação a gente soma os expoentes, na divisão subtrai os expoentes. Mais 3 elevado a 8 menos 4, mais 3 elevado à quarta potência. Tá legal? Muito bem. Continuando, vamos ir para a próxima. Nós estamos aqui na letra D. Agora a letra E. Muito bem. Divisão de potência de mesma base. Então, repete a base, menos 6, divisão, subtrai os expoentes. Então, vai ficar menos 6, 7 menos 3, 4. Isso aí. Menos 6 elevado à quarta potência. Muito bem. Próxima, letra F, e última dessa questão número 2. Menos 8 elevado à nona potência, dividido por menos 8 elevado à sexta potência. Divisão, subtrai. Menos 8 elevado a 9 menos 6. Então, menos 8 elevado à terceira potência, ou menos 8 elevado ao cubo. Legal? Beleza. Então, questão número 2. Ok, vamos para a questão número 3. Lá, a gente vai agora aplicar a propriedade da potência de potência. Então, vamos lá. Potência de potência. Lembram-se? Repete a base e multiplica os expoentes, tá? Então, menos 4 elevado ao expoente 2 vezes 3. Então, ficará menos 4
elevado à sexta potência. Beleza? Próxima, letra B. Novamente, potência de potência. Vamos repetir a base e multiplicar os expoentes. Mais 5 elevado ao expoente 3 vezes 4. Então, vai ficar mais 5 elevado a 12. Elevado à potência 12. 12ª potência, tá? Muito bem. Letra C. Agora a base é menos 3. Então, ficará menos 3 elevado a 3 vezes 2. Então, fica menos 3 elevado a 6. Tá legal? Vamos lá. Letra D é a última da questão número 3. Vamos lá. A base agora é 7, ou menos 7, né? E temos dois expoentes 3. Menos 7 elevado a 3 vezes 3. Então, menos 7 elevado ao expoente 9. Beleza? Muito bem, mais um. Agora vamos para a questão número 4. Agora vamos aplicar as propriedades da potência de um produto. Potência de um produto. Lembra? A gente pode pegar esse número 6 aqui, que é o expoente, e distribuir entre o número 2 e o número 3. Então, aplicando a propriedade, fica 2 elevado à sexta potência vezes 3 elevado à sexta potência. Legal? Letra B. Menos 4 vezes 3, tudo isso elevado ao quadrado. Então, a gente vai colocar menos 4 elevado ao quadrado vezes 3 elevado ao quadrado. Tá? Potência de um produto. Próxima, letra C. Para finalizar, número 4, letra C. 6 vezes menos 7 elevado à nona potência. Então, lembrando, quando acontece isso, a gente distribui a potência nos dois valores. 6 elevado à nona potência vezes menos 7 elevado à nona potência. Beleza? Legal? Muito bem. Questão número 5. Para cada caso, agora, aplique a propriedade de potência de um quociente. Lembra, quociente, né? Porque tem referência aqui a uma fração, que é uma divisão, tá? Então, a mesma coisa que a potência de um produto. A gente vai distribuir esse expoente entre os dois valores que estão aqui. Então, vai ficar 2 elevado ao quadrado sobre 3 elevado ao quadrado. Legal? Muito bem. Letra B. Menos 1 elevado à quarta potência sobre 3. Então, vamos repetir. Lembra-se que a gente vai fazer também a mesma distribuição. Então, ficará menos 1 elevado à quarta potência sobre 3 elevado à quarta potência. Legal? E letra C, da questão número 5, nós temos aqui menos 2 sobre menos 4, e aí a gente também distribui aqui esse expoente, e aí fica menos 2 elevado à quinta potência e menos 4 elevado à quinta potência. Beleza, pessoal? Questão número 5 finalizada, última dessa página, última da tarefa de casa da última aula, né? Então, vamos lá. 6. Aqui nós temos uma situação problema. E aí, dica, quando a gente tem situação problema, sublinhe os pontos que você acha importante do problema e escreva, né, na hora de você resolver. Isso vai ajudar a colocar as coisas em ordem e você conseguir analisar qual é a melhor maneira de resolver, tá? Então, ele diz lá que 1 megabyte equivale a 24 kilobytes. Bom,
Eu quero escrever isso aqui para me ajudar a resolver. Então, eu vou colocar 1 megabyte é igual a 1024 kilobytes. Para mim fica melhor escrevendo assim, eu gosto de ir registrando. Aí ele dá outra informação, 1024 megabytes, ele está dizendo que corresponde a 1 gigabyte. Então a gente vai escrever isso, 1024 megabytes ele está dizendo que é igual a 1 gigabyte. Muito bem. Ele está perguntando lá assim, ó, quantos kilobytes correspondem a 2 gigabytes? Ele quer saber 2 gigabytes. Bom, 1 gigabyte tem 1024 megabytes. Então, 2 gigabytes vai ter o dobro de 1024, que é 2048 megabytes. Muito bem, então, só que ele não quer saber a informação em megabytes, ele quer saber a informação em kilobytes. Se 1 megabyte tem 1024 kilobytes, então 2048 megabytes eu vou ter que multiplicar por 1024. Então eu tenho que fazer 2048 vezes 1024. Isso aqui, gente, se for fazer o resultado, dará 2.097.152. Só que ele não quer esse resultado aqui. Ah, isso aqui é kilobytes, tá? Kilobytes. Ele não quer saber o resultado assim. Ele está dizendo que você deve escrever a resposta na forma de uma única potência. E agora, professora, como eu transformo isso numa potência? Gente, lá no 6º ano, a gente aprendeu sobre MMC, lembra? Mínimo múltiplo comum. E eu estou falando do mínimo múltiplo comum para você lembrar aquela maneira que a gente usava para resolver o mínimo múltiplo comum. Porque também a gente usava essa mesma maneira de resolver o mínimo múltiplo comum para fazer a fatoração de um número em fatores primos, ou a decomposição de um número em fatores primos. Então, se eu pegar esse número, 2.097.152 kilobytes, e fatorar, ou fazer a decomposição em fatores primos, ele vai dar lá 2 elevado ao expoente 21. Beleza, gente? Então, esse é o resultado 2 elevado ao expoente 21 da questão número 6. Legal? Muito bem, correção feita. Agora nós vamos passar para a radiciação de números inteiros. E a radiciação vai ser bem mais rápido do que a potenciação, porque ela não tem assim tantas propriedades, né? Ou não tem propriedades, a gente tem só as propriedades da potenciação. Então a gente vai, na verdade, só dar uma relembrada e ver como é que funciona quando tem, por exemplo, será que existe raiz quadrada de um número negativo? Então a gente vai analisar essa resposta dessa pergunta, tá? Vamos lá. Ó, primeira coisa importante que a gente deve lembrar, que na radiciação, a gente tem que lembrar que a radiciação com números naturais tem como operação inversa a potenciação. Então, quando a gente escreve assim, por exemplo, 2 elevado ao cubo, ou, desculpe, vou colocar um outro exemplo, esse não é um bom exemplo. 4 elevado ao quadrado. 4 elevado ao expoente 2. Ou a segunda potência. Como que a gente resolveria essa potenciação? A gente faria 4 vezes 4, que dá 16. Beleza? Muito bem. Já que a radiciação é a operação inversa da potenciação, se a gente escrever raiz quadrada de 16
a gente vai dizer que o resultado é 4. Por quê? Porque 4 vezes 4 é 16. O resultado da raiz quadrada é um número que, multiplicado por ele mesmo, dá o valor que está dentro da raiz, tá? Então, 4 vezes 4, 16. Vou dar um outro exemplo. Se eu colocar aqui 25 na raiz quadrada, então, qual que é o número que, multiplicado por ele mesmo, dá 25? 5 vezes 5 é 25. Então, o resultado da raiz de 25 é 5. Vou dar mais um exemplo. Raiz quadrada de 9. Bom, raiz quadrada de 9, eu tenho que lembrar qual é o número que, multiplicado por ele mesmo, dá 9. Então, 3 vezes 3, 9. Então, o resultado da raiz quadrada de 9 é 3. Tá legal? Muito bem. Agora, nessa página que vocês estão me acompanhando do livro, que é a página 105, falando de radiciação, traz aqui uma moça bem pensativa. E ela está dizendo assim, ó, será que existe raiz quadrada de um número inteiro negativo? Bom, aí a gente pode observar essa tabela para responder a pergunta. Olha só. Se nós fizermos o número menos 3 elevado ao quadrado, por exemplo, se nós fizermos... Opa, só um minutinho, pessoal. Falha técnica, nós já vamos colocar aqui de novo. Aí, beleza. Maravilha, isso aí. Então, se nós pensarmos no número menos 3 e elevarmos o número menos 3 ao quadrado, ó, menos 3 elevado ao quadrado. Será que vai dar um número positivo ou negativo? Bom, lembrem-se, base negativa expoente par, o resultado é positivo. Menos 3 vezes menos 3 dá 9, mais 9. Então, deu um resultado positivo. Então, a raiz a gente não tem como fazer, por exemplo, um cálculo de raiz quadrada de número negativo, tá? Por exemplo, não tem como eu colocar aqui menos 9 e encontrar um valor que, multiplicado por ele mesmo, dê menos 9. Porque se eu colocar 3 positivo, 3 vezes 3 vai dar 9 positivo e não 9 negativo. E se eu colocasse menos 3 como resultado, aqui, menos 3 vezes menos 3 também dá 9 positivo. Então, a gente responde a pergunta da moça lá de cima. E o livro de vocês, ele mostra aqui, ó, não existe raiz quadrada de número negativo, tá? Professora, mas tem diferença? Tem outras raízes que não sejam quadradas? Sim. Quando a gente coloca, por exemplo, isso aqui, e não indica nada, aqui não tem nenhum número, a gente diz que é raiz quadrada. Mas existe a raiz cúbica. Por exemplo, se eu colocar assim, ó, 8 e o 3 aqui, isso é raiz cúbica. A raiz quadrada de 9 é 3, porque 3 vezes 3 é 9. Agora, quando é raiz cúbica, está me dizendo assim, que eu tenho que multiplicar o mesmo valor, agora 3 vezes seguidas. É como se fosse assim, ó, 2 elevado ao cubo, que é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Então, raiz cúbica de 8 é 2, tá? Então, existem algumas raízes quadradas e raízes cúbicas. Então, tem uma diferença aí. Aqui a gente multiplica o número para dar o resultado 2 vezes. 3 vezes 3 é 9. Aqui eu tenho que multiplicar o número 3 vezes. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Para dar o resultado da raiz cúbica, tá? E aí ela está perguntando aqui embaixo, a essa mesma moça que fez essa pergunta importante, ela faz uma outra pergunta aqui embaixo, ó. E raiz cúbica de número negativo, será que existe? Bom, se eu colocasse assim, ó, raiz cúbica de menos 8. Bom, aí eu tenho que lembrar que eu tenho que raiz quadrada de... Opa, de 8 não, né?
Raiz cúbica de 8 positivo vai ser 2. Por que vai ser 2? Porque 2 elevado ao cubo é igual a 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Agora, qual vai ser a raiz cúbica de menos 8? Bom, vai ser menos 2. Porque se a gente fizer 2 elevado ao cubo é igual menos 2 elevado ao cubo é igual a menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. E aí, menos e menos dá mais 2, vezes aquele menos 2 que sobrou aqui, mais e menos, menos 2. Então, raiz cúbica de menos 8 é menos 2, tá? Então, existe, respondendo a pergunta dela, existe raiz cúbica de número negativo, mas não existe raiz quadrada de número negativo, beleza? Para finalizar, então, a nossa aula, a professora vai deixar para que vocês façam de tarefa de casa a página 106. E aí, na próxima aula, a gente corrige junto com vocês.